E vou aceitar os participantes que estão aqui. Olá a todos, boa tarde para quem está aqui. Olá, Soraya, nem preciso dizer, é um prazer que é ter você nas minhas conversas. Já era muito tempo. Já perdi a conta. Já perdi. Pá, aí uns 12 anos para aí, mais coisa, menos coisa. Acho que 2011 que você veio fazer o curso comigo. Foi para aí, foi. 2011, já tem aí algum tempinho. Já perdemos a conta. E olha que de lá para cá você só vem crescendo e evoluindo. Isso muito graças a ti, tu sabes bem disso. Se não fosse a tua tutoria, não estávamos aqui, tu sabes muito bem disso. Não, sempre te respondo que é graças ao seu empenho, a tudo que você estuda. Ambas, meu amor. Eu posso ter dado o chute inicial, como tento fazer com todas as minhas alunas, mas com certeza é o seu trabalho, é o que você faz, não tenho a menor dúvida disso. É uma profissional que nunca cansou de procurar, nunca cansou de estudar e está desenvolvendo a fisioterapia de uma maneira magnífica e eu tenho muito orgulho do seu trabalho. Eu do teu, fofa, obrigada por tudo. E olha, obrigada pelo convite para falar deste tema que é um bocadinho recente aqui na zona de Portugal. Já é mais famoso e mais conhecido, tanto no Brasil é muito usado e muito usado também em França e em Espanha, mas realmente em Portugal está a começar agora a ser mais desenvolvido e com bons resultados e já com vários estudos bons também na área, que acaba por ser depois uma mais-valia também quando nós queremos aplicar isto a nível clínico e temos já alguns estudos já a nos dar de base também para podermos falar melhor sobre esta temática. Então explica pra gente o que é tecarterapia e quais são os outros nomes que nós podemos encontrar esse tipo de tratamento. Geralmente nós conhecemos mais a tecarterapia como radiofrequência, é o termo mais conhecido a nível internacional, apesar de agora estar-se a tentar separar um bocadinho o tema radiofrequência do termo tecarterapia. O termo radiofrequência está a ser mais utilizado na vertente estética e a tecarterapia está a ser mais utilizada na vertente mais medicinal. É conhecida também como esta transferência de energia capacitiva assistida, ele faz parte de dia, portanto usa um instrumento capaz de reduzir a dor e a recuperação dos tecidos, utilizando este calor exógeno. E isto faz com que, a nível de tratamentos, haja um tempo de recuperação mais rápido quando em uso com outras técnicas adjacentes. Eu digo sempre que a terapia por si só não é miraculosa, mas usando com outros tipos de terapia e dando, por exemplo, em conjunto com a terapia, nós conseguimos resultados um pouco mais rápidos curto prazo. Ela tem uma forma de termoterapia endógena que é um pouco diferente do termo que nós utilizamos a nível do laser, que é um calor exógeno. É o próprio corpo em ativação com a tecarterapia que vai produzindo esse calor de interno para externo, enquanto no ultrassom é utilizada da máquina para o utente. Um pouco utilizando aqui este espectro que nós estamos a ver que é do princípio da diatermia, que apresenta que esta resistência quanto mais resistente for o tecido e quanto mais resistente também vamos utilizar o tecido, mais calor também podemos produzir, o que vai depois ajudar também na criação de produção de colagênio, de ativação das células que vou mostrar um bocadinho mais à frente e aumentar também a potência da máquina. Em si, a máquina não é criar tanto calor, é a resistência dos tecidos que estão utilizados com esta energia de alta frequência que vai ajudar, dependendo do que nós queremos, se queremos um relaxamento muscular ou se queremos depois uma ativação a nível das células do músculo em si. Daí temos um espectro tão grande que podemos utilizar a nível da ginecologia, que passa desde relaxamento muscular a ativação
das fibras não contráteis, por exemplo, no caso de termos a fazer um pouco de rejuvenescimento nível vulvar, no caso da menopausa, ou às cirurgias, ou mesmo pós-tratamentos oncológicos em que existe uma atresia da zona vulvar. Não sei se queres, portanto, fazer alguma pergunta ou se queres que continue. Não, como você quiser. Se você quiser ir falando, pode ir falando e depois eu faço Sim. as perguntas no fim, ou eu vou Ok. interrompendo. Mas acho que pode ir falando que depois eu faço as perguntas. Ok. Depois, isto vai um pouco pelo princípio físico do capacitor. Portanto, há várias máquinas a nível do mercado que é depois que dificulta o nosso trabalho. Temos, geralmente, uma radiofrequência não ablativa, que é uma radiofrequência que é utilizada externamente ou com o uso apenas de sondas, que podem ser sondas, como vocês conseguem ver aqui, que eu depois já volto para trás, que são sondas de uso externo, que não envolvem o uso de uma agulha de punção. E depois também existe a radiofrequência, que é uma radiofrequência que é utilizada mais ablativa, que tem o uso realmente então, de agulhas nesse sentido. Eles utilizam-se dois tipos de sondas, uma é a sonda a nível de capacitiva e outra resistiva, são diferentes do que nós temos de tratar. Ela tem sempre com uma parte de retorno e é essa parte de retorno vai criando depois energia entre as duas. Portanto, nós podemos utilizar paralelamente, que será depois uma técnica mais linear, mais superficial, ou utilizar uma profunda, outra será depois uma técnica mais profunda a nível do trabalho que nós quisermos fazer. Depois, elas acabam por ser móveis e acaba por facilitar porque se utilizarmos aqui, por exemplo, que aqui conseguem ver, neste tipo de aparelhos, nós conseguimos utilizar técnicas tanto externas, em que vamos trabalhar a zona vulvar, por exemplo, aqui, e aqui trabalhamos zonas mais locais, em que podemos trabalhar cicatrizes de episiotomia, de lacerações, podemos trabalhar depois com sondas mais intracavitárias e trabalhar a nível do tecido, tanto vulvar quanto vaginal, ou trabalhar depois, sendo nós a própria máquina, com pulseiras que nos permitem trabalhar internamente manual e ajudar também no trabalho da própria cicatriz que possamos ter a nível de episiotomia ou de laceração, ou mesmo trabalhar a nível de relaxamento muscular de possíveis trigger points, ou em casos de vaginismo ou dispareunia para ajudar no relaxamento muscular e na dor pontual. Também podemos trabalhar desta forma mais externa, que nos permite fazer um trabalho funcional a nível da ativação do pavimento pélvico, seja com exercícios de biofeedback, uma vez que as máquinas de biofeedback, a grande maioria não causa interferência com a tecarterapia e como tal podemos fazer um trabalho de ativação muscular mais eficaz utilizando a tecarterapia em conjunto com o biofeedback. O Fênix, por exemplo, que é um dos mais utilizados, não tem influência. Também aquele, o portátil que tu vendes no teu site, peço desculpa. O Neurotrack é ótimo para trabalhar com a TECAR, porque esses dois não fazem interferência nenhuma, então nós conseguimos trabalhar muito bem estas técnicas de forma mais intuitiva e de forma também mais externa da máquina, que não estamos tão dependentes de estarmos com a paciente deitada. Podemos trabalhá-la de pé, trabalhar sentada, trabalhar, que já aconteceu em passadeira, em saltos, e então termos um trabalho mais funcional, mesmo com atletas de alta competição, que nós queremos esse trabalho funcional e não queremos o trabalho estático em cima de uma marquesa, e tu consegues perfeitamente usar as técnicas da máquina com esta parte desta função. A grande maioria já trabalha desta forma que se vende cá em Portugal, são várias as marcas que depois acabam por ver o que é mais funcional para depois cada um dos fisioterapeutas. Portanto, depois elas vão ter dois tipos de função, um vai ser o capacitivo e outro vai ser o resistivo. E isto permite-nos trabalhar então tipos de tecido completamente diferentes. No caso do trabalho capacitivo,
as sondas vão ter um cobrimento cerâmico. Então, o que faz com que se trabalhe mais a nível de músculos de baixa resistência, como tal músculos, e depois o resistivo vai ser mais que tecidos que tenham alta resistência, como é o caso dos ossos, articulações, tendões, ligamentos e cartilagens. E este não tem esse revestimento cerâmico, o que permite uma maior penetração a nível do tecido. No caso capacitivo, a média de penetração entre 1 a 5 centímetros, depende um bocadinho das sondas que nós vamos utilizar. No caso do resistivo pode ir entre 7 a 8 centímetros, depois também depende um pouco das máquinas que nós vamos utilizar e do tipo de tecido que nós vamos utilizar. E a própria resistência do tecido. Uma coisa é eu trabalhar um pavimento pélvico em relaxamento, outra coisa é trabalhar um pavimento pélvico que me esteja a fazer uma ativação da musculatura. Portanto, depois aí nós conseguimos aumentar ou diminuir a resistência e a própria intensidade da corrente em si. Perdão. Vendo estas que já tivemos aqui a falar, tens vários efeitos biológicos relativamente ao uso da tecarterapia. Os maiores efeitos vão ser a nível do aumento da microcirculação, vai ser também a vasodilatação dos tecidos, e ao aumento da temperatura interna que regula, então, vai ser utilizado também pela regulação da máquina. Podemos trabalhar, por exemplo, em casos de tecidos muito inflamados, em atremia total, e isto permite-nos, por exemplo, trabalhar com utentes 24 horas após uma cirurgia ou após, por exemplo, um parto. E se vamos dar exemplos específicos, por exemplo, em França, as enfermeiras parteiras, que são as sages-femmes, elas têm acesso a este tipo de trabalho, elas podem trabalhar com tecarterapia e geralmente começam com estas pacientes 24 horas após o parto, ainda em bloco, em internamento hospitalar. E há um estudo muito interessante que feito sobre esta temática que eu vou-vos mostrar mais à frente, que realmente demonstra que há uma diminuição da dor em cerca de 90% imediata, 1 hora após o uso da tecarterapia num pós-operatório imediato. Perdão. Portanto, isto nos permite-nos também que a paciente se sinta mais confortável a longo prazo e permite-nos ter um acesso logo imediato à paciente, não temos que esperar aquelas 6 a 8 semanas. Portanto, se trabalharmos com equipas médicas que estejam sensibilizadas que a tecarterapia vai favorecer a recuperação rápida destas pacientes, na grande maioria já nos permite trabalhar logo com elas. Eu por exemplo, tenho a sorte que as nossas obstetras realmente estão mais sensibilizadas para estes casos e em casos de pós-parto traumáticos ou de episiotomias que tenham sido feitas um pouco mais agressivas ou de lacerações mais complicadas, elas já nos estão a encaminhar logo os pacientes o mais rapidamente possível, geralmente aparecem-nos com 1 semana de pós-parto, para nós gradualmente e só apenas externamente começamos a trabalhar este tipo de cicatrizes com essas pacientes. No caso das cesarianas também podemos trabalhar à distância, ajudando e favorecendo assim o retorno venoso e a diminuição do edema da cesariana. Também geralmente começamos com elas 1 semanita após o parto, que nos permite também que elas tenham uma melhor qualidade de vida e uma recuperação pós-parto bem mais rápida. Portanto, como a máquina nos permite regular o tipo de temperatura que nós queremos utilizar com a paciente, nós conseguimos assim também trabalhar em vários estadios do pós-parto, neste caso. E aqui conseguimos ver que realmente nós conseguimos trabalhar com a atremia total. No caso desta máquina funciona em percentagens, que é a que eu uso. Há outras que funcionam mesmo em questão de energia de joule. Depois cada uma dá geralmente os próprios protocolos para serem utilizados nesse sentido, que é o único problema que nós temos quando queremos uniformatizar um estudo e utilizá-lo em vários tipos de máquinas, é que depois cada uma trabalha de forma diferente. Portanto, este é sempre o grande problema que nós temos e é sempre a grande crítica que é apontada nos estudos que são feitos com a tecarterapia, é que depois não conseguimos replicar em todo o tipo de máquinas, o que leva um pouco a esta dificuldade depois
praticarmos com diferentes protocolos. Mas de uma forma geral, trabalhando a baixas temperaturas, nós conseguimos trabalhar em atermia total, o que já nos dá algum efeito biológico, no caso da vasodilatação, não tanto quanto incrementos maiores que vão até 60%, no entanto 60% acaba por ser muito desconfortável, mas entre 40% a 60% também já podemos fazer um retorno venoso e uma vasodilatação também dos tecidos nesse sentido. No que toca ao incremento da microcirculação com a própria tecarterapia, este aumenta a circulação sanguínea dentro dos vasos de menor calibre, como os capilares, as vênulas e as arteriolas. Envolve duas consequências muito importantes, que é o aumento das transformações de energia resultante da maior produção afetada, e sim o aumento do consumo de oxigênio nas camadas mais superficiais dos tecidos. Depois, no caso da vasodilatação, este também vai aumentar o ATP das células afetadas, também aumenta o consumo de oxigênio dos tecidos, melhora a circulação linfática, há um aumento dos processos naturais de reparação tecidular, onde, claro, existem tecidos danificados, como é o caso então das cicatrizes que nós estamos a falar, e um aumento perceptível aqui da temperatura interna. Em geral, o paciente relata-nos que sente como se fosse um saco de água morna na zona que estamos a tratar. Nós não queremos muito mais do que esse tipo de sensação. Acima disso, só se quisermos trabalhar, fizermos um trabalho, imagina um trabalho mais facial, um trabalho a nível da diástase abdominal. Então aí temos que aumentar realmente a produção de colagênio. Essa produção de colagênio só funciona realmente em temperaturas mais elevadas e aí já estamos a trabalhar em incrementos da máquina que vão rondar os 50%, que nem todas as pacientes toleram. Mas vamos vendo também um pouco da sensibilidade da pessoa e trabalhando nesse sentido, sempre com um trabalho também ativo musculoesquelético. Portanto, nunca trabalhamos, raramente trabalhamos em total passividade do paciente, só de uma forma muito inicial, quando estamos num pós-parto imediato ou algo assim nesse sentido. Este aumento da temperatura interna também então leva a essa vasodilatação, melhora também outra vez a circulação linfática, portanto vamos trabalhar sempre nos mesmos conceitos de aumento da produção de energia das células, que vai levar então a este aumento do tecidular e a esta sensação distinta de calor na área onde nós queremos tratar. Os principais efeitos então vão ser a diminuição da viscosidade do músculo e do tecido conjuntivo, aumenta a circulação sanguínea, estimula a drenagem linfática, aumento da atividade metabólica, oxigenação dos tecidos, há uma maior oferta de substâncias nutritidas nas zonas onde nós queremos tratar e recuperar, há uma eliminação rápida dos resíduos e dos catabolitos que resultam desta ativação celular e destas bombas de ATP que também ocorrem a nível da ativação celular, a aceleração destes processos regenerativos e a libertação de endorfinas e redução da dor, que isto é uma das principais características que os nossos pacientes nos relatam, que quando fazem este tipo de tratamentos sentem realmente uma sensação geral de relaxamento muscular. Na grande maioria, quando de forma passiva, elas adormecem nas sessões e nem querem ter nada de físico, no pós-parto não conseguem dormir para esse tipo de tratamentos, porque sentem realmente um relaxamento articular de bem-estar geral. Este estudo, então, feito em 2017, foi um estudo muito interessante, foi em conjunto com uma companhia que se chama Wimberg, e foi direcionado para mulheres num pós-parto imediato, e foram avaliar até que ponto o tratamento com tecarterapia no pós-parto imediato na zona de dor cranial se resultava num decréscimo de dor e até que ponto esse decréscimo se mantinha numa hora a seguir. Foi feito um teste de mestrado de uma enfermeira carteira no hospital em Marseille. E o que eles avaliaram foi que no grupo base a dor continuava a ser geralmente igual, e aqui no grupo base eles faziam o mesmo tratamento a nível apenas de tratamento antiálgico, como no pós-parto, gelo, e se fosse o caso alguma manipulação dos tecidos, e no outro grupo fizeram então uso da tecarterapia em atermia total, porque estamos a falar de uma inflamação inerente de 1-2 dias no pós-parto, e até que ponto essa dor diminuía. E o que viram é que, ao tratamento imediatamente, havia uma diminuição de cerca de 98% da dor,
e 1 hora depois mantinha-se a cerca de 92% de diminuição da dor da zona tratada. E os resultados foram que diminuiu em cerca de 3 pontos a dor, isto numa sessão num período de 10 sessões, sempre com avaliação 1 hora depois. Sempre foi feito com o estudo de Pain and Difficulty Criteria, numa escala de interferência com rotinas das atividades diárias, e aqui foram avaliar até que ponto conseguiam cuidar do bebê, cuidar de si mesmas, fazer levante da cama, mover-se. Diz? Desculpa? Desculpa, pensava que tinhas dito alguma coisa, desculpa. Não, pode continuar. Pronto, no grupo de controlo não havia redução significativa da dor e elas experienciavam sempre uma dor bastante exacerbada mesmo nas atividades da vida diária. Teve como maior crítica o facto de não ser replicável com outro tipo de máquinas e só ser replicável a nível de uma máquina em si, que era a da Winback, mas que agora vão tentar reproduzir em larga escala a nível do hospital, porque foi feito com um grupo mais pequeno, uma vez que era uma tese de mestrado. E agora o objetivo vai ser replicar durante 1 ano a nível hospitalar e perceber até que ponto isto consegue ser replicável para outros grupos de pacientes com outro tipo de dores pélvicas. As indicações a nível da área uroginecológica vai ser a nível da dor pélvica, da vulvodina, vaginismo, dispareunia, episiotomias, lacerações, as aderências cicatriciais, portanto conseguimos tratar cicatrizes com 2, 3, 4 anos, fibrose, incontinência urinária, incontinência fecal, obstipação crónica, pós-cirúrgicos, edemas, prostatites, pós-prostectomia, melhorar o trofismo vaginal e tratar mesmo em casos de prolapsos, em que eu viso sempre. Atenção, que isto tratar do prolapso é sempre subjetivo, como nós sabemos, a fisioterapia em si não vai tratar prolapsos, mas vai melhorar a qualidade muscular e das estruturas envolventes de forma a facilitar a não sintomatologia do prolapso em si. As contraindicações são as mais comuns: gravidez, febre, células cancerígenas ativas, pacemakers, reduções da sensibilidade, porque estamos a trabalhar com temperaturas, portanto se tivermos um doente diabético com uma paraplegia ou tetraplegia, podemos causar queimaduras e portanto não vamos trabalhar com este tipo de pacientes. A mesma coisa com distúrbios de coagulação, infecções que estejam ativas em zonas de crescimento, portanto crianças não podemos realmente utilizar, pacientes com hipotensão, com micoses, doenças sexualmente transmissíveis e infecções. Portanto, temos que ter sempre muita atenção em fazer uma boa anamnese, perceber se existem casos de vaginoses, casos de candidíases, casos de outras questões que possam depois ser exacerbadas com o uso desta técnica, porque como estamos a ter uma ativação celular, podemos também aumentar a ativação deste tipo de infecções. No caso específico das correntes de alta frequência no tratamento pélvico, vamos ter então um efeito cicatrizante mais acelerado, um reforço muscular, um efeito tensor das fibras não contráteis pela estimulação da produção de colagênio, melhorar também a troficidade dos tecidos, a vascularização, e temos um efeito antiálgico acelerado. Há um estudo que também está feito em pacientes pós-menopausa, até que ponto este tipo de corrente de alta frequência vai ter um efeito sobre a produção de a produção vaginal a nível das glândulas de Bartolini, e se ajuda depois também no aumento da lubrificação dos próprios tecidos. Até agora os resultados têm sido positivos, ainda não saíram os resultados finais, mas têm sido bastante positivos nesse sentido. Há outro estudo que também está numa fase inicial, que é feito com pacientes com Peyronie, e o resultado inicial que tiveram é que também houve uma diminuição significativa do desconforto nestes pacientes, tendo melhorado também significativamente a própria curvatura. No entanto, este estudo é um pouco dúbio na minha parte, porque melhorar a curvatura apenas com radiofrequência fica um bocadinho na dúvida. Portanto, estou à espera dos resultados finais para perceber até que ponto é que foi feito neste sentido. São estudos que estão a ser feitos neste momento em Itália, porque são onde tem a maior produção a nível de resultados da TCAR-terapia, portanto vamos estar a aguardar para ver o que nos vem aí agora a nível destas respostas.
Trouxe aqui alguns casos reais de pacientes que nos permitiram realmente que as fotografias fossem publicadas. Tenho mais, mas infelizmente elas não deixaram publicar e, portanto, não consegui assim muitas imagens. Mas temos aqui alguns resultados com 2 sessões, por exemplo, após cirurgia de correção de uma hérnia inguinal, em que conseguimos uma maior flexibilidade do tecido e uma menor depressão e invaginação numa zona aqui, se repararem, mais externa. Depois temos também esta cicatriz, que foram com 3 sessões de uma aderência de uma cicatriz cesariana após 2 anos. Não consegui, felizmente ou infelizmente, continuar as sessões, porque entretanto esta paciente engravidou, ela estava com muita dificuldade a engravidar e depois recebi a notícia a meio das sessões que estava grávida e portanto não podemos continuar, mas estou à espera que ela retorne para depois nós vermos como é que ficou a cicatriz, porque em princípio também vai ser um segundo parto por cesariana. E aqui vamos mostrar mais a funcionalidade do que é que nós podemos fazer a nível de trabalho funcional para a atividade profunda do pavimento pélvico, num trabalho mais funcional muscular. Portanto, podemos potencializar o próprio trabalho com o uso então da TCAR-terapia neste sentido, para trabalho também da ativação mais profunda do pavimento pélvico. Isto assim de uma maneira mais geral, para agora termos como falar melhor sobre a técnica em si e discutir um bocadinho os casos que nós tivemos aqui a falar. Nem preciso falar que eu sou sua fã. Soraya, me explica uma coisa. Certo. Por que essa diferença entre tetacarapia e radiofrequência? O termo sempre foi utilizado, é assim, se formos estudar a evolução do termo em si, ele começou como diatermia. Depois, cerca do ano 2000, passou para o termo radiofrequência. E agora passou mais para o termo de TCAR-terapia, de forma a que se tentasse distanciar um pouco sobre as técnicas mais utilizadas a nível estético, porque isto acho que é mais uma questão propriamente de marketing que outra situação qualquer, porque quando vamos falar em radiofrequência, nomeadamente, por exemplo, cá em Portugal, as pessoas assumem logo a tratamentos a nível da estética, para melhorar o tónus abdominal, para melhorar também a nível da definição muscular. E ficam um bocadinho apreensivas quando falamos disso, mas se utilizarmos o termo TCAR-terapia, elas automaticamente já veem isto como uma questão mais médica. Portanto, eu acho que isto está a ser utilizado um pouco como marketing do que propriamente como uma evolução da porque radiofrequência, TCAR-terapia é exatamente a mesma coisa. A tecnologia é a mesma e o meio É de utilização é o mesmo. É exatamente só uma o mesmo. outra maneira Depois, de tentar separar da estética para o funcional. Tens depois uma radiofrequência mais ablativa, que é a utilização depois de agulhas diretamente sobre a zona muscular. Essa realmente dá-se um nome de radiofrequência ablativa. É a única que realmente aqui é uma diferença significativa entre as duas. Agora, radiofrequência com o utilizo de recorrentes de alta frequência, dizer radiofrequência ou TCAR-terapia, neste momento é exatamente a mesma coisa, não há uma diferença significativa, porque mesmo a utilização de sondas de capacitivas e resistivas vão ser exatamente iguais, não há uma diferença. O que difere depois é o uso da máquina em si. Há máquinas que vão ter mais um uso a nível de correntes, a nível de percentagens, outras vão-te mostrar a nível de energias Joule. E é depois o marketing das próprias máquinas, que é a única diferença que eu acho que depois nos dificulta a nós o nosso trabalho, que é não existir um consenso entre as empresas para que funcione tudo de forma uniforme. Portanto, depois elas acabam por entrar em guerras de protocolos e em guerras de forma de uso, que cria depois uma grande dificuldade para nós conseguirmos replicar estes estudos e queremos utilizar depois estes estudos de uma forma mais universal. Utilizando assim as duas principais que existem no mercado, estão numa guerra muito intensa em Espanha,
porque querem que a forma que utilizam seja a mais indicada, então acabam por criar aqui um conflito muito grande que tem causado problemas mesmo a nível dos fisioterapeutas, que já estão quase que proibidos pelo Conselho Nacional de Fisioterapia de utilizar técnicas intracavitárias, então enquanto não se arranjar um consenso geral nesse sentido. E que é pena. Mais uma vez, nós estamos nos prejudicando. Em vez de ajudar, acabamos por nos prejudicar. E isto em Espanha tornou-se ao ponto das pessoas já terem medo, às vezes, de utilizar estas técnicas com os pacientes, porque têm medo depois de represálias por parte dos pacientes, porque houve depois estas guerrilhas que existem laterais, que acaba por não ter função nenhuma. Sabendo a base da máquina, nós sabemos como trabalhar. Portanto, se eu quiser trabalhar, imagina, um pós-parto imediato, isto dando-te um exemplo mais prático, claro que eu vou trabalhar em atermia, mas isto, como é óbvio, quando vais trabalhar com outras técnicas, tu não queres acrescentar calor numa estrutura que está inflamada, que está danificada. Tu queres ajudar na aceleração trabalhando em atermia. Agora, há empresas que te dizem que tu só podes ir até X graus, e se a máquina não te mede esses X graus, como é que tu estás a trabalhar nesses X graus? Daí que eu digo sempre, escolher sempre com grão de sal, perceber até que ponto existem estudos que estão a comprovar o que está a ser feito, e nisto infelizmente só temos 3 empresas neste momento no mercado que nos conseguem dar algum suporte científico nesse sentido, que é a Cap Energy, a Indiba e a Winback. Depois acaba por ser um gosto pessoal de forma de trabalhar com cada uma delas. A Cap Energy realmente tem sondas intracavitárias extremamente interessantes e que conseguem medir uma temperatura real interna, mas que te limitam para um uso pontual daquela zona apenas, portanto não consegues trabalhar de forma geral o pavimento pélvico. A Indiba depois tem uma Não parte... entendi, como é que ela faz? Desculpa? Não te entendi muito bem. Como é que ela faz? A Cap Energy tem uma sonda vaginal ou anal, que é pontual e que só te consegue trabalhar na zona específica onde vais chegar a sonda. Se quiseres trabalhar musculatura geral, não vais conseguir com aquele tipo de sondas. Mas para trabalhar pontos específicos, tu consegues de forma mais pormenorizada. A Indiba depois tem uma espécie de kit de dilatadoras que tu consegues trabalhar de formas e intensidades diferentes. Para mim, a mais-valia da Winback é o facto de eu ter uma pulseira que me permite que a minha mão seja a sonda intravaginal ou intraanal. Portanto, eu consigo trabalhar especificamente e de uma forma, para mim, mais correta, a musculatura que eu quero inserir e quero trabalhar, porque conseguir à zona específica que eu quero e perceber como é que o tecido vai se manipulando ao longo da sessão. Porque o que tu sentes, por exemplo, no caso das cicatrizes, é que há um relaxamento do próprio tecido em si e tu consegues uma maior flexibilidade a trabalhar. Agora, se eu tiver a trabalhar única e exclusivamente com sonda, eu perco esse contexto tão importante que é nosso da fisioterapia, que é este trabalho manual, que é isto que eu gosto muito de trabalhar com esta, para o nosso desenvolvimento depois com os tratamentos, porque consegues rapidamente perceber onde houve aquela alteração do tecido e melhorar assim a capacidade. A mesma coisa como se eu quiser trabalhar, por exemplo, a nível da força muscular. Eu consigo perceber até que ponto estou a conseguir ativar uma musculatura mais externa a nível da primeira camada muscular, ou se conseguir trabalhar depois mais interna a nível do elevador do ânus, ou trabalhar a nível do coxígeo, ou trabalhar a nível mesmo do transverso do períneo. E tu consegues manualmente levar energia a esse músculo mais específico e trabalhar nesse sentido. Ou se quiseres trabalhar mais de forma generalizada, como por exemplo o uso do biofeedback. Então, colocando aquele tipo de placas que eu te mostrei inicialmente, uma anterior e outra posterior, portanto uma na zona suprapúbica, outra na zona coxígea, e trabalhando de uma forma de resistivo, em que vai ativar toda essa estrutura, tu consegues fazer essa ativação então mais profunda a nível das células não contráteis e mesmo da produção de colagênio e da troficidade dos tecidos, em conjunto com o trabalho funcional do biofeedback, por exemplo, ou mesmo da eletroestimulação. Portanto, acaba por ser... Eletroestimulação, eles não entram em conflito?
não entram em conflito uma com a outra. Portanto, tu vais utilizar a eletroestimulação para esta ativação mais passiva das células musculares, ao mesmo tempo que estás a potencializar essa mesma contração com o uso da TK-terapia. Portanto, podes perfeitamente minimizar o tempo de trabalho de eletroestimulação com o uso da TK-terapia. Portanto, ela acaba por ser... E até a mesoterapia. Diz? Fazendo em conjunto, você acaba melhorando o efeito da cinesioterapia de um modo geral. Sim, de um modo geral. Portanto, é um bom complemento que é feito com as técnicas. E isso é o que eu gosto sempre de dizer, é que venderem a TK como vendem infelizmente o marketing, que é o supra-sumo de tudo, também não está correto. E este é um dos grandes problemas também que temos, é a forma como este marketing agressivo está a ser feito. E é a grande crítica que depois nós temos, é que, por exemplo, dando-te o exemplo específico de Espanha, o marketing foi tão agressivo em que se utilizava a TK-terapia para tudo e mais um par de botas, para neurologia, para musculoesquelética, para isto e para aquilo. E só a TK-terapia, sem utilizar outras técnicas, que é uma das coisas que me incomoda. E acabou por ser quase depois tão banalizado que as pessoas já não acreditavam na técnica em si. E quando começaram então finalmente a perceber que realmente então quem deveria estar à frente da venda em si das máquinas deviam ser os profissionais que trabalham com elas e que começaram realmente a desenvolver os seus próprios protocolos, a partilhar os seus próprios protocolos, a partilhar a sua experiência com o uso de outros tipos de técnicas, as pessoas começaram realmente a perceber então a potencialidade que esta técnica trazia a nível da função muscular. O que nos dizem, por exemplo, no caso da dor vulvar, no caso, por exemplo, da vulvodínia, no caso de uma dor sexual, da dispareunia ou mesmo do vaginismo, é que conseguimos um relaxamento muscular em que as pacientes sentem, por exemplo, no caso do vaginismo em si, a apreensão que elas têm muitas vezes ao toque é tão intensa que tu sabes que basta nós às vezes tocarmos a nível só coxa, que a tensão é de tal forma que elas já nem se apercebem dessa tensão. Utilizando este calor especificamente na zona do corpo do períneo, do centro tendinoso, elas acabam por tolerar melhor o toque e elas acabam por relaxam. Porque depois tens este efeito das endorfinas nesta zona pélvica e elas próprias sentem essa libertação e acabam por nos facilitar melhor o nosso toque a nível do trabalho muscular destes trigger points. Então, por exemplo, utilizando estas pulseiras como eu utilizo a nível clínico, eu consigo trabalhar melhor o trigger point com menor impacto de espasmo muscular e ela tolera melhor o toque vaginal. Que na tua clínica, você acha que seu número de sessões fazendo com a TK-terapia e fazendo só a fisioterapia que você fazia antes, você acha que você precisa de menos sessões para tratar uma paciente? Muito menos sessões. No caso das disfunções sexuais e no caso das cesarianas, muito menos sessões. Isso seria mais ou menos o quê? Olha, eu, por exemplo, nas cesarianas consigo dizer que em 4 sessões já conseguimos ótimos resultados a nível da mobilidade dos tecidos e mesmo a nível do descolamento e mesmo mobilidade uterina em relação quando há aderências com a própria cesariana. E é engraçado, depois na clínica nós fazemos muitas vezes em conjunto com as obstetras as ecografias para ver como é que está a evolução das aderências das cicatrizes e vemos realmente uma diminuição significativa em 4, 5 sessões, conseguimos mesmo muito melhores resultados e elas próprias relatam uma diminuição da dor muito significativa. Eu tive agora um caso um bocadinho complicado porque o que nós vimos, infelizmente, neste tempo de quarentena e de Covid foi um aumento significativo a nível da violência obstétrica, dos maus cuidados obstétricos, portanto, muitas cesarianas desnecessárias, muitas induções desnecessárias, muitas episiotomias complicadas. Tivemos o caso de uma episiotomia de quase 15 centímetros, não porque o bebê tivesse com problemas, mas porque a médica quis, infelizmente, despachar um pouco o parto. E estávamos a falar de uma paciente que desistiu de amamentar porque não se conseguia sentar, não conseguia cuidar do próprio filho porque tinha dores bastante significativas e ela ao fim de 3 sessões telefonou-nos a chorar convulsivamente porque já estava sentada, estava a fazer agachamentos, conseguia cuidar do bebê, fazia a sua vida normal, já conseguia andar com o filho na rua, conseguia andar com o filho no colo e foi apenas 3 sessões a nível de
tecarterapia em conjunto com a manipulação dos tecidos, não foi única e exclusivamente a tocar. Pronto. É preciso explicar que as técnicas devem ser em conjunto, sempre em conjunto. Não esquecer a nossa mão, esquecer que nós somos fisioterapeutas e ligar o paciente lá e deixar... É isso que eu digo sempre às pessoas, por favor, não, é assim, como em tudo, as técnicas físicas são importantíssimas e vão ser um dos pontos muito fulcrais dos nossos tratamentos. A eletroestimulação tem um papel essencial, o biofeedback tem um papel essencial, mas nós não podemos descurar do nosso trabalho manual, que é muito, muito importante. Então, em 3 sessões nós conseguimos um resultado incrível com esta paciente e ela está super satisfeita, feliz da vida, pronta e neste momento até já pondera realmente num segundo filho, que era coisa que ela dizia que não queria nunca mais na vida dela passar por uma experiência tão negativa. Sem a tecoterapia, você demoraria quanto tempo para chegar a esse mesmo resultado? Com este tipo de cicatriz e da aderência com que ela nos apresentava e mesmo da própria ansiedade perante a dor, eu acho que umas 8 sessões para conseguir chegar a este resultado que eu cheguei com ela. Portanto, conseguimos diminuir em 50% as sessões. Nas questões faciais, você consegue diminuir em média 50% o tempo do tratamento? Sim, sim. Mesmo em questões, por exemplo, de aderências mais superficiais, e aqui volto a focar, aderências superficiais de endometriose, nós conseguimos um bom trabalho miofacial. Não nas profundas. Nas profundas, lamento, não há trabalho manual. Não há nada que nós possamos fazer, podemos minimizar muito as consequências dessas aderências profundas, não vai impedir em princípio de uma futura cirurgia. Mas nas superficiais conseguimos uma melhor mobilidade uterina, uma melhor mobilidade das trompas, uma melhor mobilidade dos ovários, mesmo uma maior mobilidade a nível do próprio cérvix quando há aderências do septo reto-vaginal. E conseguimos realmente trabalhar de uma forma muito generalizada uma diminuição da própria dor da paciente. Eu tenho pacientes que, por exemplo, no período pré-menstrual, que vêm fazer 1 a 2 sessões de tecarterapia porque sentem que conseguem passar a menstruação muito melhor, com muito menos índice de dor e com muito menos desconforto. Portanto, cerca de 1 semana antes da menstruação, elas vêm fazer 1 a 2 sessões de mobilização facial com tecarterapia e sentem-se muito melhor durante a própria menstruação. Aqui nós estamos falando mais da parte miofacial, aderências, dores e... Uma diminuição da própria inflamação uterina durante a fase pré-menstrual que vai as ajudar depois a passar esse período menstrual de uma forma mais calma, digamos assim, mais segura. E na parte da função muscular, quando nós precisamos aumentar essa função no sentido de ter mais contração, de ter uma contração mais intensa, mais potente, como numa incontinência urinária, bem avaliada, sabendo que é isso, que nós pensamos que a incontinência urinária pode vir de uma hiperatividade. Num caso de um prolapso, qual é a ação da tecoterapia? Por exemplo, no caso do prolapso, nós aumentando o número da produção de colagênio das fibras não contráteis, vamos melhorar a troficidade dos tecidos. No caso depois da parte musculoesquelética, vamos melhorar a contratibilidade pela ação a nível das bombas de sódio e potássio, porque vai aumentar esta contratibilidade a nível do aumento também desta troca das bombas de sódio e potássio, porque vai aumentar a permeabilidade das células, portanto vai aumentar a sua capacidade contrátil. Se aliarmos isto a um trabalho de biofeedback e a um trabalho de eletroestimulação, nós vamos ainda potencializar mais esse trabalho em conjunto. Sim, só isso não vai ser suficiente para melhorar uma ação muscular, né? Não é preciso fazer isso com a cinesioterapia. Sempre com cinesioterapia, por isso é que eu nunca deixo os meus pacientes num trabalho completamente passivo. Porque existe aquela cadeira da incontinência, não vou citar nenhuma marca aqui. Sim, que é de magnetoterapia. Isso já está mais do que debunked. É aquela coisa assim, você não precisa fazer nada, ninguém vai colocar a mão em você, ninguém vai te fazer o toque, ninguém vai te colocar uma sonda, você vai sentar aqui e vai sair daqui bem. Eu já sentei em alguns congressos e falo, isso não chega à intensidade de uma eletroestimulação que eu faço com a minha sonda num aparelho de 800 euros. Sim, nem de perto nem de longe. Custa 100 mil euros.
Isso pode dar, é o que eu digo, aquilo dá uma sensação de um formigueiro, pode dar-te algum biofeedback, mas é uma coisa tão mínima que vai ser impossível dizer-te, não, isto trata, é impossível. É como há umas cuecas, não sei se já viste agora uns boxers que também há de eletroestimulação, que faz uma eletroestimulação. É assim. Da cadeira, eles falam que nem precisa contrair nada, né? Não, é que a magnetoterapia faz tudo. E faz tudo e pagam valores horríveis. Sim, eu, num congresso, me falaram disso na minha apresentação, eu falei, era um congresso exclusivamente para médicos, a maioria é ginecologista, eu falei, vocês colocam um espéculo na paciente, qual o problema com a minha sonda? É muito menor do que um espéculo. Então não vem falar que ela não quer fazer o tratamento comigo porque tem que introduzir, senão vocês também têm que parar de utilizar e fazer o espéculo e fazer a aplicação. Não é essa a questão. Eu digo sempre, desculpem lá, é impossível numa sonda ser mais agressiva, por exemplo, do que uma mulher ter uma relação sexual com um companheiro. Que eu até digo em brincar, eu até tenho pena se a sonda for realmente mais problemática que o próprio companheiro. Portanto, mas aí ainda pode entrar que com o companheiro tem outras características e querem. Mas se os médicos colocam um espéculo lá, abrem, chegam até o colo do outro, passam a esponjinha e tiram, é muito mais incômodo do que o nosso trabalho. O nosso trabalho é simples e ficam inventando um monte de desculpas para vender equipamentos caríssimos. E que sem evidência científica alguma. A questão é que está aí, é que é zero de evidência científica. É tudo na especulação de... Mais ou menos, né? Nós sabemos que o estudo científico pode ser feito de várias maneiras e é muito fácil fazer uma publicação. Então, eles têm publicações. Mas, por exemplo, saiu agora uma muito interessante sobre o uso do laser realmente para o rejuvenescimento vaginal e para o tratamento da dispareunia e vaginismo, como andava a ser vendido até há pouco tempo, e este estudo já vai dizer que não há evidência nenhuma nestes tipos de tratamentos que estão a fazer e que é necessário, inclusive, haver mais estudos com resultados significativos e random para que se consiga vender da forma como está a ser vendido isso. Isto foi passado agora à questão de um mês, se não estou em erro, porque vamos falar honestamente, a nível do que nós temos visto deste tipo de tratamentos de laser com estes pacientes, que está a ser realmente um marketing muito agressivo a dizer que vai curar todos os vossos problemas pélvicos, que trata a incontinência, que trata prolapsos, que trata isto e aquilo, e o que nós vemos é que a longo prazo não funciona. A paciente volta a ter os mesmos problemas, se não até mais graves. Se fizer no meu rosto, eu posso ficar linda, e se eu não fizer mais nada, daqui 1 ano, 2 anos, eu tenho que fazer outra aplicação. É isso que eu preciso explicar. Eu lembro-me de tu no curso dizeres uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que eu falo muito nisto às minhas pacientes, que é, nós somos tão fortes quanto o nosso músculo mais fraco. Se vamos fazer uma cirurgia para um prolapso, ou mesmo para tratamento de incontinência, sem ter feito uma reabilitação prévia, nós vamos continuar com o mesmo problema a longo prazo, porque nós não vamos estar a tratar o problema subjacente em si, vamos estar a continuar a prolongar esta questão. E o que fizemos acaba por ser um penso rápido a longo prazo. Mas isso eu acho que já tem mais consciência, já estão mandando muito mais fisioterapia, já estão operando muito menos e mandando para o tratamento conservador. Mas no caso da mulher, no caso do homem, para a prostectomia há ainda uma necessidade de darmos esse shift. Ainda temos um trabalho a ser feito. Falando nisso, a tecoterapia aumenta a irrigação sanguínea. Então, nos casos da disfunção erétil, da prostatectomia ou qualquer outra disfunção erétil, também pode ser uma boa indicação. Pode, e eu costumo dizer, quando eu os apanho um pós-operatório mais recente, quando não nos enviam infelizmente com 9 meses a 1 ano de pós-operatório, nós conseguimos melhorar significativamente a disfunção erétil em conjunto também com as outras técnicas. Mas, por exemplo, para tratar depois todas as questões das aderências mais internas, nós conseguimos realmente uns resultados bem mais rápidos e eles sentem um conforto bem melhor, porque muitos ainda nos chegam a dizer que ainda sentem uma pressão muito grande a nível da zona onde foi trabalhada a próstata, porque depois vai depender se tiraram a túnica ou não, depende depois um pouco da cirurgia que vai ser feita, mas que sentem sempre de uma forma geral muita pressão na zona do centro tendinoso e geralmente com 4, 5 sessões eles já notam uma diferença significativa, sentem-se mais facilidade a sentar, conseguem ativar melhor a musculatura, sentem até mais facilidade ao andar e sentem um pouco mais de capacidade de contrair a própria musculatura, sendo mais continentes depois quando estão a fazer caminhadas ou os seus passeios mais higiênicos nesta
fase. Você falou sobre a doença do Peyronie's, exato. Por que você desconfia do resultado só com a tecoterapia? É uma disfunção muito ligada à produção de colágeno. Sim, mas a questão está, o estudo tem muito poucas pessoas. Tem, se não estou em erro, não quero estar a mentir, mas acho que estava neste momento com 30 pessoas apenas o estudo. E acho que num curto espaço de tempo está-se a provar que apenas em 30 pessoas vai curar o Peyronie's e que melhora significativamente a curvatura, eu acho que é um bocadinho agressivo. A dor, sim, e o desconforto, acredito plenamente que tenha melhorado significativamente. Focar apenas na curvatura com o uso exclusivo só de tecarterapia. Sim, porque é exclusivo, mas você acha que a tecoterapia com outro tipo de técnicas, por exemplo, manual junto? Sim, com o manual, ou mesmo, por exemplo, utilizando a onda de choque em conjunto com a tecarterapia, eu acho que os resultados iriam ser fantásticos, sim. Mas esse é um problema dos estudos, né? Eles querem testar uma única técnica e a gente nunca trata ninguém com uma única técnica e sempre fica aquela questão, nós temos que adaptar o paciente ao estudo e não a terapia ao paciente. A gente não vai pegar outro problema que é... Íamos pegar um paciente e ficar só uma única técnica nele. Então... Tens outro problema em Portugal, por exemplo, no caso da doença de Peyronie's com o uso de onda de choque é único e exclusivamente de uso médico. A fisioterapia não tem uma mão nesse sentido. Apesar de ser uma técnica quase exclusiva da fisioterapia, não há fisioterapeutas a trabalhar neste sentido. Mas por que não há? Porque não tem formação, não é proibido. Não é proibido. Estamos naquela zona, infelizmente mais uma vez, a zona cinzenta da fisioterapia. Pronto, e mais a da zona da fisioterapia pélvica, que continuamos ainda a falar, e este é um dos meus, não quero dizer ódios de estimação, mas das coisas que mais faz confusão é, continuamos a falar em fisioterapia pélvica em Portugal, na fisioterapia para a saúde da mulher, e não na fisioterapia pélvica, e isto limita-nos, pois, muito a forma como nós queremos comunicar com as equipas médicas. Você não acha que o termo fisioterapia pélvica prejudica mais? Se a gente falasse em uroginecologia, estaríamos mais próximos dos ginecologistas e dos urologistas? Sim, completamente. E aí é que eu tenho que estar, e é o que eu digo sempre. Nós não podemos falar o termo pélvico acaba nos tirando desse foco da urologia e da ginecologia. O pélvico vai nos focar mais na questão, acho que musculoesquelética, numa questão mais a nível funcional da parte mesmo muscular. Eu acho é que tem que ser uma união dos dois, uma união da pélvica com a uroginecologia. Mas para nos aproximarmos dos médicos... Sim, para começarmos, se calhar, se o termo uroginecologia tem mais sentido, sim. O uroginecologia, eles se identificam mais. Quando a gente fala da fisioterapia pélvica, eles pensam mais no ortopedista do que na uroginecologia. Sim. Eu acho que a gente está acabando se afastando, quem é da urogineco está se afastando e os médicos não conseguem nos visualizar quando colocamos o termo pélvico. E depois quando tu falas só, e como tu vês a grande maioria das formações serem focadas única e exclusivamente na saúde da mulher, nós estamos a perder o nicho desta ajuda depois da parte masculina, porque depois os médicos associam, e é verdade, quando vão ler um currículo e se associam que a pessoa fez formação única e exclusivamente na saúde da mulher, vai perguntar então que papel é que esta pessoa vai ter na saúde masculina, porque não tem formação nenhuma, quando até tem, a questão é que até tem... Mas não conseguimos explicar. Portanto, esta zona cinzenta em Portugal depois traz-nos estes problemas todos a nível destas técnicas que nós queremos utilizar. Isso foi discussão já no WCPT e ia voltar agora esse ano, que é como vamos nos denominar, porque no WCPT ainda é Woman Health Care. Então ainda tem. E é uma das coisas que já tem no mínimo 4 anos que eles estão tentando mudar e ainda não acharam, porque aí fica se é fisioterapia pélvica, se é urologia, se é uroginecologia e ficamos ali, tem uma definição muito clara. Eu acho que da pélvica... Depois o que acontece é mesmo estas questões, mesmo depois com estas técnicas que nós queremos utilizar, seja a onda de choque, seja a tecarterapia, seja a radiofrequência, seja o que for, depois ficamos aqui nestas zonas que ninguém consegue entender muito bem onde é que é o seu papel. É o facto, por exemplo, em França realmente as sages-femmes, que são as enfermeiras parteiras,
elas têm um papel a nível inicial da reabilitação muito intenso, mas elas conseguem perceber, e há uma definição bastante significativa, de onde começa o trabalho de uma e termina o trabalho da outra. Portanto, os primeiros 2 meses realmente do pós-parto estão muito interligados às SAGE-FAM, e elas têm um papel importante no tratamento inicial destas cicatrizes, destas dores e destes desconfortos, que ajuda imenso. Aliás, foi feito um protocolo que infelizmente não está estudado cientificamente, mas posso dizer que clinicamente funciona às mil maravilhas, que nós utilizamos isto lá na Clínica Amamentos de uma forma bastante regular, nas mastites não infecciosas. Ser clinicamente válido é o primeiro passo para depois ser cientificamente válido. Tanto que nós estamos a ponderar fazer mesmo um estudo lá na clínica, porque estamos a utilizar com uma frequência tremenda no uso das mastites não infecciosas, apenas por bloqueios ductos. O uso da tecarterapia com terapia manual é extraordinário. Nós desatamos, a primeira vez que fizemos isto, chamámos as pessoas todas para a sala, porque por sorte tivemos uma mãe que nos permitiu que os outros profissionais fossem ver, e nós temos uma das nossas especialistas de lactação, que é muito experiente em expressão mamária manual, e ela diz, nunca, em tempo algum, eu nos primeiros 5 minutos eu consegui uma expressão total da mama, como consegui com a tecarterapia. E é uma coisa limitante demais no pós-parto. Foi incrível. Foi surreal, nós tínhamos leite no teto, nós tínhamos leite na parede, nós tínhamos leite em nós próprios, porque não estávamos à espera que de um momento para o outro nós conseguíssemos a expressão que conseguimos, que foi inacreditável. Então, em casos de mastites em que nós sabemos que não são infecciosas e que não há realmente uma infecção que tenha que ser drenada, elas conseguem em 5 minutos fazer a expressão total da mama. E não precisa chegar a mastite, né? É só começar o projetamento da mama, que já pode começar, não é preciso chegar a esse ponto. Elas chegam-nos realmente, quando nos chegam, já chegam a uma situação quase limite, estão ali já borderline. E ainda não conseguimos divulgar que não é preciso chegar nessa situação. A mesma coisa da laceração do bico do seio, do mamilo, não é preciso. Mesma coisa. Ponto, elas sofrem, elas amamentam com sangue, e é possível tratar essa, ou melhor, prevenir, mas quando não se previne, é possível tratar essa laceração em poucas sessões, 1, 2 sessões, e a mulher consegue amamentar tranquilamente, do que passar semanas. Nós com a Tecar conseguimos fazer isso, porque tu próprio podes utilizar a Tecar com produtos cicatrizantes, e que vai potencializar esta absorção deste produto também cicatrizante. Então também nós conseguimos trabalhar nesse sentido. Então agora na clínica instituímos realmente o uso da tecarterapia nestes casos com resultados maravilhosos, e as mulheres saem perfeitamente felizes de lá. Portanto, ele realmente tem um espectro de uso muito elevado. Agora falta-nos e que nós sabemos, eu vou ser honesta, para mim isto pode ser um bocadinho contraditório, pode causar um bocadinho de desconforto quando eu digo isto, mas para mim a experiência clínica às vezes tem mais poder que a experiência com os testes científicos, porque nós sabemos que muitos deles são manipulados, é um facto. E o problema dos testes científicos, eu com o Dr. Ricardo Pereira, a gente sempre tem, ele tem, e eu concordo plenamente, é que a gente nunca pode esquecer da experiência do profissional que aplica a técnica. Então, um profissional mais experiente vai ter um melhor resultado. A pesquisa científica ela é muito difícil de ser feita, por exemplo, porque você não consegue randomizar tudo, não dá para fazer tudo aleatório, cada paciente é único. E na nossa quando você faz uma pesquisa, você só pode fazer aquilo. E na nossa prática clínica, se precisar acrescentar alguma coisa, nós vamos acrescentar. Então, eu sou muito a favor dos resultados clínicos e de nós continuarmos a acreditar na nossa prática clínica, óbvio, utilizando tudo baseado nas pesquisas. E não é só, e tens muitas questões também a nível genético, nomeadamente a nível genético, que vão ter influência tremenda. A genética americana é muito diferente da genética europeia, e dentro da genética europeia vai modificar muitas coisas, tanto a nível e nós sabemos que pélvico
tudo o que seja a nível do sistema tegumentário vai ter uma influência grande e vamos ter níveis de produção de colagênio completamente diferente de povos para povos que vão ter essa própria influência. Eu notei muito isso, por exemplo, no estudo que eu fiz, que era um estudo mais baseado a nível da percepção e que tinha muita influência a parte sociológica, em que nos Estados Unidos realmente a percepção da mulher grávida relativamente ao seu corpo tinha um impacto tremendo sobre a sua função sexual, porque ela não conseguia separar esta imagem de mulher gorda de uma mulher grávida, enquanto nas comunidades mais europeias, mais latinas, a mulher grávida é de tal forma bem vista e idolatrada que ela sente-se bem, sente-se até mais mulher e muitas vezes aumenta a sua capacidade sexual. Portanto, isto vai ter tudo isto tem uma influência tão grande nos estudos científicos que até se podia dizer que o meu estudo era inválido porque não ia a favor da grande percentagem que ocorre a nível de estudos nesta questão. E o que nós conseguimos provar é que foi nesse sentido. A produção do colágeno e tudo ligado ao metabolismo tem muito a ver também com a nutrição, né? Muita coisa. E uma boa nutrição e uma boa ingesta de líquido. Uma das conversas que eu fiz foi com um médico de Moçambique, está muito interessante. Dr. Igor Vaz, sobre as lesões na vagina no parto, o nome agora, mas pacientes jovens de 16, 17 anos com lacerações da vagina mesmo, e ele fala provavelmente ao estado nutricional dessas pacientes, porque são lá em África, numa região mais longínqua e que talvez não tenha um estado nutricional, que o tecido começa a esticar e já faz essa fístula, as fístulas vaginais. E tem fístulas vaginais assim realmente impressionantes com pacientes jovens, mas você pega uma menina de 16 anos que já está no 3º, 4º parto vaginal. Claro. E tu, inclusive, agora tem aparecido com alguma frequência lesões também vaginais causadas pelos próprios copos vaginais, que quase parece, e que nós temos visto, parecem quase calos na zona vaginal. Certos copos vaginais vai depender também muito da depressão do próprio copo, de forma como é colocado. Sim, com o copo menstrual. Tem desaparecido alguns. O copo menstrual, concordo com a parte da ecologia e tudo, mas tem que ser mais instruído, e tem muitos copos que nem todos são feitos com um material adequado, que pode aplicar isso, e as pacientes nem sempre sabem colocar, e o pior, tirar, porque elas puxam, aquilo tá é um vácuo no colo do útero, você não pode simplesmente puxar e está descendo. E muitas utilizam isto num pós-parto imediato, às vezes para a colheita dos próprios sangue dos lóquios, que é gravíssimo, que elas não têm esta percepção de que realmente o grave que é. Que utilizasse, nunca. Já nos apareceram algumas e nós explicar que não pode de maneira nenhuma nesta fase o copo menstrual, nós entendemos esta questão ecológica, há outras opções que nós damos à pessoa, se realmente há essa preocupação ecológica, tem as cuecas, por exemplo, as Cocoro, que são ótimas e que são até, já existem em Espanha, portanto a nível de entrega em Portugal é relativamente fácil, porque antigamente quando era só as Twix, que eram as americanas, realmente ficavam na alfândega e não tinham como, mas já temos as cuecas menstruais. Se é por essa questão, temos os pesos reutilizáveis nessa questão, mas há agora um nicho muito grande de mulheres a utilizar outra vez num pós-parto imediato, e isto não tem a noção do perigo que é a nível da própria recuperação do corpo, e com prolapsos muitas vezes a utilizar os copos menstruais. Exato. Portanto, há uma grande falta de informação nesse sentido. Estão saudáveis e na hora de tirar, de tanto puxar, já o útero começa a descer, porque está puxando tudo. Não há uma formação mais adequada, e qual o tamanho do copo, aquilo é completamente subjetivo. E por isso é que eu digo sempre às minhas pacientes, e acho que é muito importante, nós como fisioterapeutas nesta área, temos um elevado grau de educação sexual e elevado grau também a nível de educação para a sexualidade e para estas questões menstruais, porque nós acabamos por ser muitas vezes o primeiro ponto de contacto destas pacientes relativamente a muitas técnicas que existem a nível da própria sexualidade e mesmo a nível da proteção sexual.
Há agora um grande interesse também sobre o uso dos diafragmas e eu acho que nós também temos um papel muito importante na avaliação de até que ponto esta paciente pode ser funcional para a utilização de um diafragma, porque se tivermos pacientes com colos muito elevados ou com o colo do útero retroverso, dificilmente vão conseguir usar um diafragma, ou mesmo disco menstrual, já nem falando do próprio disco menstrual. Portanto, nós conseguimos ter uma boa avaliação nesse sentido e acho que precisamos de mais formação também nessa área da educação para a sexualidade e do uso destes protetores relativamente à função sexual, porque nós estamos neste momento como também primeira linha de apoio a muitas destas mulheres que têm muita dificuldade em verbalizar isto com outros profissionais. Sim, e quando são nossos pacientes, nós temos muito mais contato, né? Nós não vemos a paciente só uma vez, vemos várias vezes e conseguimos desenvolver esse diálogo. Eu fiz um teste de um pessário a semana passada, que a paciente já tinha feito, não tinha tido sucesso, e fizemos várias sessões de fisioterapia, e acho que para ela o indicado seria, pelo menos agora, na atividade física, utilizar o pessário, fomos fazer o teste do pessário. Aí ela falou assim, quando me testaram no hospital, simplesmente me colocaram o pessário e me mandaram embora. Pois aí não tem como, nós passamos mais de 1 hora a testar o pessário, com kit, põe um, vai lá e volta, põe outro, você está confortável, não está confortável, tira o pessário, põe o de volta, não é simplesmente colocar um pessário. E ela não sabia nem o que fazer com o pessário na hora que chegou em casa, então, Mas é isso que eu falo, pois quando me dizem que a fisioterapia não funciona, eu pergunto sempre, então mas não funcionou em que sentido? Como é que foi feito? Foi ligar a uma máquina e deixar a pessoa? Isso não há milagres que se consiga fazer. Nela não foi um fisioterapeuta, foi um médico. Só colocou e ela foi embora. Não fez todo esse treino funcional com o pessário para saber se ele ficava lá. Mas muitas das críticas que eu recebo por parte de muitos dos médicos com quem eu vou falar é que dizem, realmente no hospital lá, mas não é funcional e não vemos resultados. Eu pergunto, então mas como é que foi feito este tipo de trabalho? Se estamos a enfiar as pessoas todas numa sala, a fazer uma aula de grupo, sem uma individualização do trabalho, milagres não se conseguem. Sem nenhuma avaliação, ainda se trata o paciente sem avaliar, vai lá para o grupo, todo mundo contrai, todo mundo relaxa, ninguém sabe o que estão fazendo. A mesma coisa como, por exemplo, eu ligar a pessoa a uma máquina, posso ligar a uma máquina, mas a máquina não é miraculosa, vai fazer alguma parte do trabalho, mas e o resto? Por isso é que eu digo, não se pode, nem podemos estar a falar mal destes métodos físicos que são importantíssimos. São ótimos, eu não abro mão de nenhum deles, Eu continuo a usar a eletroestimulação, eu continuo a usar o biofeedback, são importantíssimos para a minha prática. A tecarterapia sim vou continuar a utilizar e sou uma das maiores defensoras da tecarterapia porque eu vejo que bem usado tem resultados ótimos para os pacientes e a longo prazo, que é esta a questão. E ainda hoje avaliei uma paciente com 1 ano de pós-parto, em que fez o pós-parto comigo e já teve alta há 1 ano, e ela por autorrecriação quis fazer uma reavaliação. Ela disse, eu só venho porque quero fazer um descargo de consciência, porque quero agora começar a correr maratonas e quero saber se estou bem. E ela tinha um prolapso significativo retal, estava ali um borderline entre o 2 e o 3, e conseguimos recuperar, está fantástica, está maravilhosa, à valsalva, ao salto, aos pulos, a tudo, sem esterilização alguma, sem rebaixamento algum. E foi uma técnica que eu utilizei em conjunto com várias técnicas. Foi o teu protocolo, juntamente com a tecarterapia, juntamente com um treino funcional, porque ela já era atleta, e está fantástica. E com 8 sessões conseguimos uma reversão tremenda deste resultado. É importante lembrar, as tecnologias, os equipamentos são fantásticos, mas tem que ter um fisioterapeuta formado atrás para saber como e quando utilizar. Não é simplesmente ligar a máquina e ir embora, ainda é preciso ter boas formações, os fisioterapeutas se empenharem em estudar e oferecerem... Eu sempre falo para os meus alunos, nós somos responsáveis pelo sucesso do nosso trabalho, e aí médicos começam a nos indicar, se a gente não se responsabiliza por isso, não apresenta bons resultados, não estudamos. Eu vejo muitos alunos meus, eles vão para o curso, não querem nem ler o livro onde já está tudo que eu vou falar no curso, o curso poderia ser muito melhor, mas eles não querem ler um livro que se lê em 2 dias. É um bocadinho assim. Enquanto a gente não se responsabilizar para sentar a bundinha na cadeira e estudar, porque as pessoas acham que a gente chegou aqui de uma hora para outra.
E é o que eu digo sempre, por muito que vos custe a ouvir isto, quem decidiu ir para estas áreas, e vou ser honesta, e acho que principalmente na nossa área da uroginecologia, tens de estudar até ao fim dos teus dias. Tens que ler muito artigo, tens que debater muito, tens que bater muitas vezes com a porta na cabeça, porque tens que perceber e tens que aprender a utilizar a terminologia correta para conseguires depois chegar às comunidades médicas e conseguires debater com eles e não teres medo de debater e bater ali à porta e dizer não, estás errada, eu sei que tu és médica, mas tu estás errada e eu estou certa. E nós temos muitas vezes estas reuniões na clínica em que falamos de pessoa para pessoa, não há egos, não há nada, que é uma das coisas que eu gosto mais deste trabalho multidisciplinar, e nós fazemos questão deste trabalho multidisciplinar. E o bom das nossas consultas ali é que, o engraçado é que parece que é mais a consulta de reabilitação pélvica que quase que faz ligação a todas as outras. Então, na consulta de reabilitação pélvica muitas vezes fazemos perguntas de red flag, como é que está a amamentação, já fez esta consulta de ginecologia, depois passar para, se for o caso, para consultas de sexologia, no caso das disfunções sexuais, para conseguirmos este trabalho multidisciplinar. E o que nós notamos é que as nossas pacientes evoluem de uma forma tão natural e tão rápida que elas acabam por se sentir tão acarinhadas e tão apoiadas que as coisas evoluem nesse sentido. E eu acho que nós temos é que perder o medo de falar, porque parece que somos muito ensinados de não, vocês são meramente fisioterapeutas, tem que ir à ordem. Você me conhece nos cursos, é isso que eu tento ser muito rígida e falar, primeiro nós temos que aprender a conversar. Claro. E eu vejo fisioterapeutas que perguntam, não perguntam nada. Então, primeiro a gente tem que ter essa postura, eu sei o que eu estou falando isso, usar a terminologia e começar assim, conversar com os médicos e discutir e conversar. Sim. E dizer, no ponto da fisioterapia, eu sei o que eu estou fazendo, o senhor sabe o que o senhor está fazendo na área fisiológica da medicina, mas dentro da fisioterapia, eu sei o que eu estou fazendo. Então, cada um faz o seu trabalho e juntos vamos ver o que é melhor para o paciente, é a melhor maneira. Lembro-me de uma grande discussão que eu tive com uma das nossas, não era das nossas, foi de uma das ginecologistas com quem eu trabalhei, em que eu tive que lhe chamar a atenção, estás-me a tratar uma doente que tem, neste momento, um caso de vaginismo mais complexo, e tu dizes-me que ela tem uma depressão. Ela não tem uma depressão clínica, portanto, se lhe estás a dar um antidepressivo, estás a estragar o meu trabalho todo. E ela disse, pois, olha, é engraçado porque eu nunca juntei 2 mais 2, nunca cheguei lá que realmente, se eu vou dar um antidepressivo vou diminuir a libido, portanto ela não vai ter trabalho nenhum. Pois não, só estás a estragar o trabalho todo que nós estamos a ter com esta paciente. E eu acho que temos que, mesmo nos congressos, perder o medo de falar. E muitas vezes é falado da fisioterapia por profissionais que não têm o nosso conhecimento, que não sabem realmente o tratamento mais adequado, e a falar de uma forma tão banal que é sempre a mesma coisa. Na incontinência urinária faz eletroestimulação, os exercícios de Kegel e já está. Mas como é que é feito? Em que intensidades é feito? Com que função é feito? Os exercícios de Kegel, mas essa paciente tem incontinência por hiperatividade, por hipoatividade? Os exercícios de onde é que ela está a ver? Escritos na literatura por Kegel foram avaliados uma sessão semanal individual com biofeedback. Se não é isso, não é exercício de Kegel. Eu ainda tenho pacientes que me chegam ao consultório a dizer, eu estou muito mal porque eu não consigo fazer mais de 100 Kegels por dia. Mas porquê 100? Mas você me faz 100 abdominais ao dia? E isto, não, porque a médica disse que eu tinha que fazer 100 por dia. Mas com que propósito? Mas avaliou a força muscular, foi testar o seu músculo, percebeu como é que estava. Não, pôs o espéculo, disse que estava fraco e já está. Não é assim, né? Não é assim. Portanto, acho que a educação acaba por ser dos dois lados. E realmente a nível da TK-terapia, como é uma técnica tão recente aqui no nosso país, falta ainda muita formação. E realmente acho que acaba por, como nós temos um papel muito direto com a TK-terapia, e pronto, sim, realmente em Portugal ela é mais vocacionada para a questão do desporto ou da estética, é um facto. Muita da TK-terapia que é vendida e o marketing que é feito é muito neste sentido de vamos perder celulite, ou nos casos de clubes de futebol que se aliam a estas marcas e que fazem isto, mas
quando eu trabalhado em uroginecologia tem resultados incríveis, e é uma das questões que eu faço é quando falo com os médicos, digo, faz uma sessão comigo, vais-te sentar ao meu lado, a paciente já me permitiu que estivesses comigo e eu vou-te ensinar como se faz e tu própria vais sentir o resultado na paciente e a ativação muscular, ou no caso da cicatriz, como nós conseguimos melhorar, tu vais ver que a dor diminui. E elas próprias ficam fãs e agora já reencaminham diretamente. Não, tens que fazer porque Nada isto como funciona assim. médico que a gente faz, né? Colocar É ele isso. e mostrar e eles realmente confiarem no nosso trabalho. E é isso Soraya, que eu digo. nem tenho como te agradecer. E eu Temos também, o convite. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Soraya? É só levantar a mão ou me mandar uma mensagem no chat. Eu vou tirar do mudo. E quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu estou aqui dominando a Soraya. A gente já não conversou há um tempo, já estou aqui. Mas as nossas conversas é sempre assim, levam sempre muito tempo quando nós começamos, quando damos por isso eram 2 da manhã. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu já tirei do mudo, ou pode escrever no chat que ela também responde. Claro, e se for ao caso de sentirem-se tímidas neste momento, podem mandar o e-mail que nós respondemos depois. Também podem, não se preocupa. Soraya, não sei se você quer concluir com mais alguma coisa. Para mim, acho que já está aqui bastante claro os benefícios e sendo mais uma técnica que podemos utilizar. Sim. Isso está começando. É uma técnica fantástica, mas nós ainda temos as nossas mãos. Sim, é o que eu digo sempre. Principalmente agora em momento de crise. Não é por isso que não dá para fazer o tratamento com o paciente. Podemos continuar utilizando muita técnica manual. A técnica manual sempre vai ser o maior aliado da fisioterapia. Vai demorar um pouco mais de tempo, mas ainda conseguimos ter os resultados. Sim, sim, e eu digo sempre, às vezes até a própria técnica manual supera muitas vezes o próprio biofeedback, porque conseguimos um melhor resultado com os pacientes que têm muito mais dificuldade em ser visuais. Há pacientes que são mais sensitivas e tu sabes que há pacientes que são aquelas que fazem concorrência com a própria máquina de biofeedback e muitas vezes eu tiro o biofeedback porque não vai resultar com esta pessoa. Então, fazendo uma ou outra técnica manual com as nossas mãos, chegar lá, sento o meu dedo, tento contrair contra o meu dedo, elas têm uma evolução muito mais rápida e já conseguem voltar ao biofeedback. Por isso é que eu digo, não falar mal das técnicas físicas, nem descurar depois as técnicas manuais, porque a técnica física é só ligar a máquina, já está, posso ter 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. E eu acho que é isto que nós temos que mudar um pouco neste paradigma da uroginecologia, é 1 para 1. Infelizmente não podemos fazer o trabalho que fazemos da musculoesquelética de ter 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Não, temos que estar lá, temos que estar lá, porque as ideias que nos passam, muitas vezes esta linguagem corporal da paciente é tão importante, e era outra das coisas que eu me lembrava que tu dizias sempre, que é, a máquina pode estar ligada, e vocês até podem querer ver o biofeedback, mas um dos vossos olhos tem que estar na resposta que a paciente está a fazer. E quem quer trabalhar principalmente na disfunção sexual, esta linguagem não verbal é tão importante, que o paciente esteja connosco ali. Nas dores pélvicas, você tem que ver, você vai tratar uma cicatriz, você tem que ver a reação da sua paciente, você tem que ver até onde está doendo. E quando não está doendo, quando é o medo da dor, tudo isso, se você não estiver lá com o paciente para você explicar, já não dói mais. E você tem um medo de doer, mas presta atenção que não dói. Não, nós na urogineco, acho que não podemos ligar a máquina e deixar o paciente sozinho e voltar 15 minutos depois. E eu compreendo que muitas vezes nos dizem que são as próprias empresas que não permitem isso, mas eu que acho que o nosso papel, mais uma vez, de ensino perante essas empresas, explicar, ouça, se eu conseguir ter 1 para 1, eu vou conseguir ter muito mais clientes, porque as pessoas vão ver resultados e vão chamar outras pessoas. Exato! Em vez de eu aprender a fazer 10 sessões com 2 pacientes, que vão dar 20 sessões, eu consigo com 5 sessões tratar o meu paciente. Então, a conta no fim, ela está mal feita. É o que eu digo sempre, o nosso melhor marketing é aquele que é de boca a boca. E se eu tiver uma paciente que está insatisfeita, porque eu estou a tratá-la com 20 sessões e não estou a ter resultados,
mas que estou a trabalhar com outras pessoas ao mesmo tempo, eu nunca vou conseguir dar essa assistência. Agora, se eu tiver 1 para 1, ela vai chamar outra, não, eu fiz e correu bem e melhorei, e a pessoa já vai chamar... Né? É uma das coisas que eu falo, o problema de tratar incontinência urinária é que vai demorar meses. Não vai! Não vai! Eu digo mesmo assim, eu como a minha carteira profissional se você estiver comigo mais de 3 meses, eu juro-lhes, quando dizem que estão há 6 meses a tratar incontinência, eu fico, como? Quando passa do segundo mês, a paciente ainda está lá, eu já começo a pensar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O meu único caso que me dura há 6 meses é de um trauma sexual, mas é porque é um trauma sexual muito complicado. E então nós temos que fazer muito bem isso com esta paciente. São 2 meses de tratamento, e olha lá. 2 meses, e já naquela da loucura, uns 3 meses, quando é um prolapso mesmo daqueles complicados. Porque é o que eu digo, eu gosto muito de si, mas eu quero vê-la pelas costas daqui a 2 meses. Para tomar um café depois, mas não aqui. No máximo isso, portanto, é o que eu digo, o trabalho bem feito não é um trabalho de meses. Isso é preocupante quando uma pessoa diz, eu estou há 6 meses a fazer um tratamento a nível hospitalar, mas como estamos há 6 meses? 6 meses, exato. Isso é muito grave, 6 meses é demais. E é isto que quando eu falo 2 meses é porque a paciente veio comigo, mas depois ela volta só daqui 15 dias e ela vai de alta. Em 2 meses eu a vi 8, 10 vezes. É isso que eu digo, portanto, no máximo umas 14 sessões e a gente já fica desesperada. Eu quando começo a chegar às 10 eu já começo, isto temos que estar aqui, eu tenho que mudar aqui alguma coisa para ver se melhoramos, mas realmente as coisas bem feitas e nós sabemos que no máximo 12 sessões e elas estão ótimas, maravilhosas. 5, 8 sessões, sempre explicando que depende mais da paciente do que da gente, né? A paciente tem que fazer a parte dela. Nós vamos muita coisa para fazer em casa, ela tem que fazer a parte dela. Desde que ela faça a parte dela. E é uma das coisas que eu acho que é importante também nós passarmos esta batata quente à paciente, é dizer, ouça, eu vou ajudá-la, mas eu vou fazer 10% do que aquilo que eu vou precisar de fazer para si. O resto tem que vir muito da sua parte. E é isto que nós às vezes falhamos, é neste ensino ao paciente, que é perceber que nós somos boas, nós vamos fazer milagres, mas os milagres não vêm sozinhos. Não. Eu sempre falo, me ajuda a te ajudar. Sim, sem dúvida alguma, Esses dias uma paciente perguntou para mim, eu estava na 3ª sessão, mas ela veio uma vez na semana, no outro dia da semana ela não veio, então ela veio 3 vezes, mas só uma vez por semana, no começo do tratamento. E ela perguntou, vai demorar? Eu falei, se você não vier, vai. Não depende de mim, nós conversamos isso na 1ª sessão. Você vem, falta, olha, vai demorar o dobro do tempo e eu vou fazer mais sessões porque eu não consigo, eu estou ganhando movimento tecidual, você não vem. Eu já perdi o ganho da sessão anterior, então o paciente tem que também ter a responsabilidade do tratamento. Mas também se nós não mostramos isso e não falamos disto muito, eu sou muito honesta logo de início, muito claro, é assim, as coisas funcionam se forem bem feitas. Se for para fazer esporadicamente, acho que temos que ponderar se vale a pena iniciarmos a fisioterapia nesta fase ou se temos que esperar mais um bocadinho que tenha melhor disponibilidade de tempo para conseguir estar aqui presente connosco. Por muito que custe, às vezes no pós-parto imediato elas não conseguem ter esta disponibilidade. Exato. Quando me perguntam com quanto tempo a paciente pode ir, 4 semanas já está com um processo cicatricial, mas vale a pena ela ir com 4 semanas? Ela está amamentando, ela não está dormindo, ela não consegue ter disponibilidade de tempo e energia. Talvez valha mais a pena ela esperar 6, 8 semanas e realmente estar presente na sessão do que ela ir num pós-parto onde ela não está conseguindo se dedicar o mínimo necessário à reabilitação. Eu própria também digo aos meus pacientes, no caso das diástases abdominais, sim, a TECAR tem tido resultados incríveis na diástase abdominal, mas eu dou sempre uma ressalva, atenção às mulheres que amamentam, muita atenção a estas mulheres que amamentam, porque o nível de produção de colagênio vai ser completamente diferente de uma mulher que não amamenta. Isto tem a ver muito pela questão hormonal e vamos conseguir bons resultados, não vamos chegar ao patamar em que ela vai querer enquanto estivermos numa fase de amamentação exclusiva. Quando estivermos numa fase de uma amamentação complementar, já conseguimos melhores resultados e quando ela deixar realmente de amamentar, melhores resultados ainda vamos ter. Portanto, aqui também é muito importante perceber esta fisiologia que a amamentação vai ter perante o desenvolvimento do tónus muscular do pós-parto. E às vezes é melhor esperar
para paciente, né? Sim, sim. A minha amiga veio aqui com 5 sessões, ficou boa, e eu estou na 10ª e não estou, porque cada uma está num momento metabólico, num momento hormonal Completamente diferente. não vai ter o mesmo resultado. E mesmo nas questões da disfunção sexual do pós-parto, no caso da dispareunia, exatamente a mesma coisa que eu digo-lhes. O facto de estarmos a amamentar com as hormonas da prolactina e as hormonas da oxitocina vai diminuir drasticamente a testosterona nesta fase, porque é uma questão mesmo fisiológica e biológica corporal. Aliás, saiu agora um estudo muito giro relativamente a estas questões, em que os pais o pai que é muito ativo na amamentação das companheiras, eles demonstraram uma diminuição em 30% da produção da testosterona para refriar um pouco esta questão com a própria companheira e tentar acompanhá-la ali nesta diminuição da libido que ocorre no casal inicial. Portanto, isto vai ter também uma influência muito grande, portanto é muito importante perceber até que ponto nós estamos a nível metabólico, a nível fisiológico e a nível psicológico nesta questão familiar, porque se estamos a falar de uma mulher que não está nem para aí virada para a questão da sexualidade e que não quer mesmo, não adianta eu estar a tratar a questão da disfunção sexual, eu posso tratar a cicatriz e vou dizer que eu vou tratar a cicatriz, não faço pressão nenhuma sobre ela iniciar a sua vida sexual, digo, quando a tua cabeça estiver em conjunto com o teu corpo, força, e o que nós percebemos é que a nível mundial não são 6 a 8 semanas, são 6 a 8 meses de pós-parto em que a mulher reinicia na sua total função a atividade sexual, portanto até lá muitas vezes é uma questão mais manual ou mais oral, e isto realmente quando nós explicamos, tiramos-lhe uns peso de cima, que é tremendo, ela dizer, afinal, não sou normal. Eu sou normal, não sou a única que está a passar por isto. E eu digo, não é. E a grande maioria das mulheres passa por isto, e é isto que nós também temos que ensinar muito desta questão. Portanto, mesmo as nossas técnicas físicas que nós utilizamos vão estar influenciadas sobre o estadio de evolução da própria mulher nesta função do pós-parto e na própria vontade em que ela vai querer de trabalhar, que isto tem o seu impacto também nesse ponto. Portanto, Linda, precisamos ficar por aqui. Sim, já está a ficar bastante extenso. Fica para uma próxima conversa. Mas podemos fazer, era a ideia inicial, falar de gravidez e pós-parto. Você vai estar em casa, mas o Zoom continua aí, podemos... Pronto, por isso, até quando depois a criança estiver aqui, posso também entrar na conversa e que já vai aprender mais umas coisas com a mãe. Podemos marcar mais uma. Olha, podemos fazer uma que eu ainda não fiz. Mas fica aqui o desafio e vou falar. Podemos conversar, eu, você e a Érica, e falarmos de gravidez e pós-parto. Sim. Olha que é um tema tão interessante. Eu acho que nós precisamos falar mais sobre isso. Eu ando me divertindo tanto nessas conversas que eu comecei para passar a quarentena e nunca mais parei. Eu acho que isto agora vai ser nada eterno, porque acho que isto é importantíssimo para partilharmos todas estas questões. Tem coisas muito boas. A Carol Bragante, do Brasil. Sim, eu vi. Na semana passada ou na semana anterior, não lembro muito bem. Sim, foi a semana passada, aquilo foi giríssimo, a apresentação dela, da oncologia, é fantástica. A Janice, do My Pelvic Floor. Sim. Ela tem há 2, 3 semanas. Olha, eu tô assim, me divertindo. E eu acho que é o que falta um bocadinho, é esta união realmente da comunidade pélvica. Eu acho que nós precisamos estar mais unidos e partilhar cada vez mais os conhecimentos. Eu sempre digo, né? Cada um tem o seu espaço. O meu espaço é meu, o seu espaço é seu. Ninguém vai tomar o espaço de ninguém. Não. Partilhar tanta coisa boa. Silvano Show veio falar de sinergia, vale muito a pena. Um sotaque, daquele sotaque do Nordeste do Brasil. Bom. Mas é giro porque nós aprendemos tanto com esta partilha clínica, que é isto que eu digo, é esta partilha clínica. Falar de osteopatia. Sim, foi giríssimo. E eu tenho aprendido imenso com ela ajuda-me imenso em casos mais complexos. Tenho muita pena que ela não esteja em Lisboa, mas ela ajuda-me em casos mais complexos e eu acho que é mesmo isto, é esta partilha de conhecimentos clínicos que é tão importante, até às vezes mais importante do que só lermos artigos científicos em que não percebemos realmente o outro lado da pessoa que nos está a tentar passar a informação. E podemos ter esta partilha tão bom, tão importante, e eu acho que aprendemos muito mais do que ficamos com o conhecimento só para nós, porque é um conhecimento tão pobre, tão unipessoal, que não. tanta coisa.
Já tem bastante gente fazendo isso e conversando. Sim. Mary Olice vai conversar comigo também, acho que no último fim de semana de julho. Que bom! Ion tá aqui, a gente tá... Deixa eu falar com ela! Tem que ver se apanha, ainda estou cheio de saudades dela. Então, aqui a gente está tentando fazer uma coisa assim, mesmo de partilha e troca, para nós aumentarmos o nosso campo de visão e darmos um melhor resultado para a nossa paciente, os melhores tratamentos. Então, fica aqui o desafio. Vou falar com a Érica. Tá mais do que combinado da minha parte. Conta comigo. Conta comigo com esse tema, porque eu adorei. Realmente tem uma palestra agora recentemente na Nova e os médicos adoraram. Olha, era para ser uma coisa de 1 hora, acabou por ser a 4 horas. Já terminámos aquilo quase à 1 da manhã, porque houve uma interação muito grande. Eles estão muito... querem estão realmente... abertos, né? Sim, na parte da sexualidade, e querem perceber, porque realmente como a parte da disciplina da sexualidade é opcional na medicina, eles sentem esta lacuna muito grande de como é que podem ajudar, e eles estão agora realmente mesmo muito, muito preocupados com isto, e está-se a ver realmente um interesse grande, e eu acho que nós devemos aproveitar agora que há esta abertura para partilhar mesmo isto e para perceber realmente a importância que a reabilitação na área da uroginecologia vai ter na sexualidade, tanto feminina quanto masculina, mas principalmente na feminina porque é mais banalizada, e continuamos a ouvir barbaridades, mas isto fica para a próxima conversa, porque a gente não sai daqui. Soraya, olha, um beijo grande. Obrigada pelo convite, meu amor. Cuida aí do seu Rodrigo. Sim, deste meu cordão. Aproveita esse restinho. Sim, querida. Muito, 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 muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada eu pelo convite, amor. Até à próxima, minha linda. Até a próxima. Deus, beijo. fofinha. Tchau, tchau.